Olá, meus queridos, amados irmãos. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Uma boa noite para todos. Graça e paz da parte de Deus. Que o Senhor Jesus esteja no controle da sua vida. Que o Senhor Jesus esteja no comando da sua vida nesta noite. Que você possa estar no barco, porque Jesus está no barco, né? Então, Jesus está no barco, permanecer no barco também. Querido, nesta noite, quero compartilhar aqui uma palavra. Quero pedir a todos vocês que compartilhem esta palavra a outras vidas. Compartilhe esta live em algum grupo, né? Em outros locais, para que também outras vidas sejam alimentadas, edificadas com esta palavra. Amém? Compartilhe no nome de Jesus. Quero ler um texto bíblico, o Salmo de número 31. Salmo 31 é o Salmo de Davi, onde ele leva uma oração a Deus, para Deus livrar ele da angústia. E na verdade que estamos em tempo de angústia, né, irmãos? Pessoas angustiadas com muitas coisas, né? Mas eu quero falar para você que está assistindo esta live, que a oração, ela pode arrancar essa angústia da sua vida. Que a oração, ela tem o poder de tirar você desta angústia, dessa vida amargurada que você está vivendo. Agora, para isso, é necessário orar. Temos que orar. Salmos 31, verso 1 até o verso de número 7. Diz assim: Em ti, Senhor, confio. Nunca me deixes confundir. Livra pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos. Livra-me depressa. Sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para mim esconderam. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Pois tu és a minha força. Nas tuas mãos entrego meu espírito. Tu me redimiste, Senhor Deus da verdade. Aborreço aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias. Amém. Queridos, salmista, fazendo a expressão dele aqui no Salmo 31, dá para entender que o momento que ele está vivendo aqui não é um dos melhores momentos.
Nós sabemos que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Deus, ele viu em Davi algo que não viu em outra pessoa. E o interessante é que mesmo Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem com intimidade tremenda com Deus, um homem que foi ungido pela determinação de Deus, através do profeta Samuel, um homem que foi escolhido para reinar em Israel. Davi, ele não foi poupado. Deus, ele não poupou Davi do sofrimento. Deus, ele não poupou Davi de sofrer. Davi também sofreu. Mesmo ele sendo um homem segundo o coração de Deus. Eu acho que Davi foi um dos homens que mais sofreu na Bíblia perseguições. E tinha perseguições na vida de Davi que trazia uma angústia na sua alma. A paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor. E ele inicia o Salmo de número 31, verso 1, dizendo: em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido. Presta atenção à oração que Davi faz a Deus. Davi era um homem que sabia orar. Nós temos que saber orar, irmãos. Quando nós dobrarmos o nosso joelho, temos que saber o que pedir a Deus, o que falar com Deus, o que se expressar diante de Deus. Deus conhece a nossa angústia, Deus conhece o nosso sofrimento, Deus conhece a nossa dificuldade, Deus conhece as nossas pelejas, as nossas guerras, as aflições que nós temos no nosso dia a dia. Mas Deus, Ele quer que eu e você conte a Ele. Deus, Ele quer que eu e você diga a Ele o que estamos sentindo, aonde está doendo, aonde é que está a dor, qual é o problema, qual é o tamanho da dificuldade. Deus, Ele sabe, mas Deus é aquele que quer ouvir os seus servos falar para Ele. Deus é aquele que quer ouvir os seus servos dizer a Ele o que está sentindo. E Davi, nesse momento de angústia que ele está vivendo, Davi, nesse momento de aflição que ele está passando aqui, no Salmo de número 31, ele inicia esta oração para que Deus livre ele da angústia, dizendo assim para Deus. Olha a oração deste homem, irmão. Olha a oração de Davi. Olha a oração que Davi faz a Deus. Eu estou no Salmo 31, e o verso 1. Davi diz assim: em ti, Senhor, confio. Preste atenção. Davi era um homem que era rei. Ele tinha exército a favor dele. Ele tinha espada. Ele tinha arco. Ele tinha muitas coisas, sabe? Mas o interessante é que quando eu leio a história de Davi, eu nunca vi Davi confiando no seu exército, confiando na sua espada.
confiando no seu potencial, confiando nas suas próprias forças, confiando nos seus próprios braços. Não. Quando eu leio e folheio a história de Davi, todas as vezes que eu vejo, eu presencio Davi sempre colocando a sua confiança em Deus. E isso é muito importante, irmão. Por mais poderoso que o homem seja, sabe? Por mais grande que o homem seja, sabe? Por mais posição que o homem ocupe, por mais influência neste mundo que o homem tenha, não é verdade? Mas seria bom que todos colocassem a sua confiança em Deus, né? E Davi era assim. Davi, apesar dele ser rei, Davi, apesar dele ter um poder grandíssimo, mas ele não confiava no seu poder, ele não confiava no seu reinado, no seu exército. Davi, em meio às lutas, em meio às angústias, em meio às dificuldades que ele enfrentava, Davi era um homem que confiava em Deus. Apesar do momento, apesar do tamanho da peleja, da dificuldade que ele viesse a enfrentar, Davi confiava em Deus. Qual é o tamanho aí da sua dificuldade? Qual é o tipo de angústia que está tomando de conta da sua alma? Por que tanta perturbação na sua vida? Por que tanta angústia? Por que tanto sofrimento? Mas eu quero falar para você, o crente sofre, sofre. O crente padece, padece. O crente é provado, é provado. O crente passa por dificuldades, passa. O crente é afligido, é. Agora tem uma coisa. O crente, em tudo isso que ele passar, ele tem que passar confiando no Deus que ele serve. Você não serve a Deus? Você não crê nesse Deus? Você não anda com Ele? Não tem andado com Ele? Então, você confia ou não confia? Tem que sair de cima do muro. Ou confia em Deus ou não confia. Simplesmente assim. Não adianta dizer que confia sem confiar, porque Deus sabe. Aleluia. Então, a primeira coisa aqui em Davi, no Salmo 31, que eu vejo nele aqui, é que ele, em meio a essa angústia, ele coloca em Deus a sua confiança, a sua dependência. É o mesmo que Davi está dizendo aqui, olha Deus, está difícil, está estreito, está apertado, está doendo, está sério, mas eu vou confiar em Ti. Eu vou confiar no Senhor. E Davi, ele continua falando, em Ti, Senhor, confio. Davi confiava em quem? Em Deus, no Deus dele, no Senhor dele. Apesar que Davi era rei, mas ele tinha um rei acima dele, que era o Senhor.
Jesus. E ele diz: em ti, Senhor, confio. Aí nesta oração ele fala a Deus o seguinte: nunca me deixes confundido. Irmãos, você acha que alguém que coloca a sua confiança em Deus e coloca a sua dependência totalmente, verdadeiramente em Deus, será que esta pessoa será confundida? Será confundida? Não. Todos e todas aqueles ou aquelas que independente da situação, colocar sua confiança no Deus do céu Todo-Poderoso, ele ou ela nunca será nem confundido e nem confundido. Olha, meu irmão, olha, minha irmã, você tem colocado a sua confiança em Deus? Amém. A sua parte você já fez. A sua parte você já fez, que foi colocar a sua confiança nele. E aí? Aí que Deus também vai fazer a dele. Qual é a parte de Deus? A parte de Deus é honrar a sua confiança. Ou Deus está olhando, esse homem, essa mulher colocou a confiança dele em mim, então eu vou honrar a confiança dele, eu vou honrar a confiança dela, porque eu honrando a confiança dele e eu honrando a confiança dela, ele e ela não serão confundidos. Você crê nesta palavra assim? Eu creio. Eu creio, sabe por quê? Porque eu já tive experiência com Deus. Já teve coisas de eu colocar na mão de Deus e confiar. E Ele não me deixar confundido. E Ele não me deixar envergonhado. E Ele não me deixar embaraçado. Deus é fiel, irmão. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é grande. Deus é poderosíssimo para honrar a confiança daqueles que depositam nele. O Salmo 125, o primeiro salmista diz o quê? Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, e não se abala, mas permanece para sempre. Confiou em Deus, não se abala. Confiou em Deus, permanece. Permanece. Ele diz aqui: em ti, Senhor, confio. Nunca me deixes confundido. Aí ele continua dizendo: livra-me pela tua justiça. Davi sabia que Deus era justo. Davi sabia que Deus amava a justiça. Ei, se você tem colocado a sua confiança em Deus, fique sabendo de algo. Deus é justo. Deus, Ele ama a justiça. Não há injustiça em Deus. Deus é justo. Deus é o justo juiz que julga a minha, a sua e a nossa causa.
E quando Deus julga a nossa causa, meus irmãos, Ele julga com justiça. É por isso que Davi ora desta forma: livra-me pela tua justiça. Porque Davi sabia quem era Deus, apesar das experiências que ele teve com Deus. E Davi sabia que Deus era justo, que ele amava a justiça. Aí Davi continua falando no verso 2 do Salmo 31. Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa, sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. O momento de Davi aqui é tão crítico que Davi pede para Deus nesta oração, para Deus ter pressa. Aleluia. Davi chega a falar aqui nesse Salmo de número 31, verso 2, pedindo nesta oração a Deus, para Deus ter pressa em livrar ele daquela situação. Estou pregando nesta noite para alguém que está assim. A angústia tomou conta. Está passando por uma aflição terrível. E orou pedindo a Deus, para Deus com muita pressa tomar uma providência. Olha, tem coisas que Deus, Ele faz devagar, devagarzinho, com calma, tranquilidade. Mas tem momento que Deus, Ele gosta de fazer as coisas com pressa. Eu não sei qual é esse problema aí, essa aflição aí, mas eu quero falar para você nesta noite: Deus tem pressa em te livrar desta situação. Deus tem pressa em fazer um milagre na sua vida. Deus tem pressa em curar essa enfermidade. Deus tem pressa em abrir as portas que estão fechadas. Deus tem pressa em libertar os cativos. Deus tem pressa em transformar alguém dentro do seu lar. Deus tem pressa em salvar aí na sua rua, a sua vizinhança, a sua comunidade. Deus tem pressa em fazer uma obra maravilhosíssima aí na sua rua. Deus tem pressa em fazer milagres extraordinários acontecer na sua vida. Deus tem pressa em dar livramento. Deus tem pressa em entrar com libertação. Deus tem pressa em dar saúde a alguém. Deus tem pressa em responder o clamor de alguém. Deus tem pressa em tirar alguém do lugar de humilhação e colocar em um lugar de honra. Deus tem pressa em assinar o papel de alguém. Deus tem pressa em tirar alguém de baixo e colocar em cima. Deus tem pressa em fazer. Porque tem coisas que é necessário Deus fazer com pressa. É o caso de Davi. Quando Davi ora, ele não ora dizendo: Senhor, quando o Senhor quiser fazer, tá bom. Não. Davi não orou assim: quando o Senhor quiser fazer, tá bom. Davi orou com ousadia, porque ele estava precisando, ele estava necessitando. E Davi disse: me livra, Senhor, depressa. Quem pede livramento depressa, irmão, é porque o negócio está difícil, o negócio está apertado, está doendo, está correndo perigo de morte. Alguma coisa, irmão. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Ele continua a dizer o seguinte. Verso 3, Salmo 31. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Eu finalizo esta live agora. Davi, ele pede para Deus guiar ele.
Davi, ele pede para Deus aplanar o caminho para ele passar. Eu estou pregando aqui nesta noite para pessoas que se encontram sem direção nenhuma, não sabe aonde vai, para onde ir, não sabe se fica, não sabe se vai, não sabe se vai, não sabe se fica, não sabe se entra, não sabe se sai. Eu estou pregando para pessoas assim nesta noite. Eu quero te falar, Deus vai lhe dar uma direção certa. Deus vai intervir nessa história, vai entrar nessa história e vai dar uma direção a você. Deus vai lhe ensinar o que você vai fazer. Deus vai lhe ensinar o caminho que você vai andar. Oh, Laramaiachuca. Olha, Deus é aquele que tem prazer de nos ensinar a andar. Porque tem pessoas que querem andar de todo jeito. Não tem a humildade de chegar, dobrar o joelho, orar a Deus e dizer: Senhor, eu estou sem direção, Senhor, me dá uma direção. Me ajuda aqui, Senhor, tenha misericórdia de mim. Oh, glória! É poucas pessoas que têm essa humildade. Mas você que ainda tem essa humildade, de quando está aí sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, sem saber para onde começar, eu quero falar algo para você. Quando você estiver assim, dobre o joelho, ore a Deus, pedindo para Deus lhe guiar, pedindo para Deus lhe ensinar o caminho que você tem que andar. Amém? Deus te abençoe, Deus te ajude, Deus te proteja. Uma ótima semana para todos nós, na paz do Senhor. Continue orando pelo Ministério Boas Novas, pela minha vida, minha família, que eu tenho também colocado vocês na minha oração, tá bom? Obrigado a todos, tenham uma ótima noite. Compartilhe este vídeo. Deus abençoe.